Por um novo mundo neste ano novo. Por um mundo bom neste ano que começa. Por um mundo com saúde neste ano que já nasce marcado por uma pandemia. Está começando o programa Parlatório especial de Ano Novo, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. O cardeal Paulo de Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, falecido em dezembro de 2016, fazia um balanço do mundo que ecoa até os nossos dias. Dom Paulo dizia: o homem se tornou lobo para o homem, porque a meta do desenvolvimento industrial está concentrada num objeto e não no ser humano. A tecnologia e a própria ciência não respeitaram os valores éticos e, por isso, não tiveram respeito algum para o humanismo, para a convivência, para o sentido mesmo da existência. Na própria política, o que contou no pós-guerra foi o êxito econômico e muito pouco a justiça social e o cultivo da verdadeira imagem do homem. Fomos vítimas da ganância e da máquina, das cifras, e assim perdemos o sentido autêntico da confiança, da fé, do amor. As máquinas andaram por cima da plantinha sempre tenra da esperança. E foi o caos. Com esse necessário choque de realidade, vamos conversar hoje com duas pessoas que têm visões e expectativas interessantes para este ano de 2021. O professor Alexandre Martins, da Universidade Marquette do Wisconsin, nos Estados Unidos, e o sobrinho de Dom Paulo Evaristo Arnes, o senador Flávio Arnes. O professor Alexandre Martins é graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, doutor em Bioética e Ética Teológica pela Marquette University de Wisconsin, nos Estados Unidos, fez o pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, Portugal. É especialista em ética da saúde e ética social, especialmente nas áreas da saúde pública, saúde global, ensino social católico e libertação da teologia. Ele também é estudioso de filosofia da religião, especializado na obra da filósofa francesa Simone Weil. Ele se envolve com ética, teologia e saúde por meio de um diálogo com a antropologia, a filosofia, a epidemiologia e a ciência médica, especialmente se envolvendo com vozes marginalizadas e abordando questões na perspectiva dos pobres. Professor Alexandre, muito bem-vindo ao nosso programa Parlatório especial de Ano Novo. Nossa conversa aqui no ano passado foi muito elogiada pelos nossos telespectadores e é um prazer recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo. Começo pedindo um balanço do senhor. O ano de 2020 foi duro, assustador, complicado demais. Como foi que o senhor atravessou esse ano tão singular? Padre Rafael, obrigado mais uma vez pela oportunidade, é uma alegria estar aqui no programa Parlatório mais uma vez. Depois de um ano bem difícil, como o senhor já falou, o ano foi um ano desafiador, e apesar que mudamos o ano, mas os desafios continuam aí, os desafios não terminaram na virada do ano, né? Continua aí. E como eu passei esse ano, basicamente como todo mundo, né? Com altos e baixos, né? Eu penso que mais baixos do que altos, eu acho que com uma pandemia que marcou muito, é um período de muita apreensão, né? A gente não sabe o dia de amanhã, o dia depois da manhã, se a pandemia vai passar, se a pandemia não vai, se a vacina virá, como é que vai ser a imunização feita pela vacina, né? No final do ano, essas coisas acontecendo a todo momento. Então, eu, como todo mundo, passei com muita apreensão e muita dor, no sentido de ver muito sofrimento de pessoas próximas de mim,
eu estou ligado à área da saúde, então tive contato com a pandemia em primeira mão, né? E pessoas distantes, de maneira geral, milhões de pessoas morrendo em todo o mundo, e os estudos, né? A pandemia me fez ficar essa apreensão, mas devido à pandemia eu tive que estudar mais relacionado à pandemia para ajudar a resolver e alguns desafios ligados à pandemia. E então foi um período assim de muita apreensão, muito estudo e tentando ajudar da maneira possível, né, o problema da pandemia. E por fim, foi um período de muita reflexão e meditação. Está sendo ainda, né, um período de muita reflexão e meditação. Eu acho que o distanciamento social deu oportunidade para muitos. Eu espero que muita gente usou essa oportunidade, como eu tenho tentado, de pensar sobre a própria vida, né? E para mim foi uma oportunidade, tem sido uma oportunidade única de encontrar comigo mesmo, no meu próprio distanciamento social, ao mesmo tempo que, por um lado, eu estou conectado e tentando ajudar no que é possível, por outro lado também vivendo como todo mundo o distanciamento social e meditando sobre isso. E, como tudo, né, um ano de muitos encontros virtuais como esse, né? Muito Zoom, muito Skype. Professor, no meio do nosso povo, costuma-se dizer que ano novo é vida nova. A gente sabe que a pandemia não acabou, como o senhor já falou, e talvez até piore. Mas o senhor vê algo realmente novo nessa nova fase da nossa história? Olha, de fato a pandemia não acabou e vai demorar um bocadinho, né, um pouco mais para acabar. A imunização com a vacina está apenas começando, né, no mundo, muitos países ainda não começaram, vai demorar para começar, então a gente tem que ter paciência. E eu vejo que começamos a avançar em direção ao fim da pandemia, mas estamos ainda distante desse fim. Mas estamos avançando cada vez mais próximo do fim e com mais esperança. Se mudou, o que mudou no mundo é muito complicado. Eu vou ser bem sincero. Quando começou a pandemia, eu pensei que ia ser uma oportunidade para nos unir. Entende? O mundo está muito polarizado, o Brasil, Estados Unidos, país, essa divisão muito polarizada, e a pandemia é uma coisa muito objetiva. E eu pensei que, do fato de ser uma coisa objetiva, que afeta todo mundo e é visível, essa polarização, de alguma maneira, ia desaparecer e ia nos unir contra um objetivo comum, que é acabar a pandemia. Infelizmente, isso não aconteceu. A polarização foi mais forte que a própria pandemia e continua aí, e isso tem atrapalhado muito o avanço no combate ao coronavírus e à Covid-19. Então, assim, eu acho que uma mudança para o futuro é que máscara veio para ficar. A gente vai, que essa pandemia, a gente tem estudado, é a primeira de outras que poderão vir. Eu espero que nenhuma outra venha com tanta força, que a gente está mais preparado agora. Mas a questão de usar máscara, de se prevenir, é uma coisa que vai ficar com a gente todo esse ano de 2001, acredito, e mais do que isso. E acelerou alguns processos, né? A pandemia acelerou alguns processos de desigualdades econômicas, desigualdades sociais, mostrou de forma muito mais explícita o racismo nas nossas sociedades, a insuficiência dos sistemas de mercado, que não consegue responder o desafio, o mercado em si só não consegue. A gente vê a vacina agora, ninguém está falando deixa que o sistema privado resolve a questão da vacina, todos os países do mundo, é tudo pelo sistema público, porque o mercado não tem força para isso, nem é uma discussão sobre isso. Então, acelerou esses entendimentos, e eu espero que com isso, tendo uma maior consciência desses problemas, a gente, como humanidade, como sociedade, esteja um pouco mais preparados e corajosos para responder esses problemas. Eu acho que deu mais consciência para nós, explícita, desses problemas. Até aqueles que negavam, hoje em dia não conseguem negar mais. Então, eu acredito, é apenas uma intuição e uma esperança que, com isso, a gente está mais consciente desses problemas, mais do que nunca, e da insuficiência de alguns métodos para resolver eles, e que isso possa lançar
toda a humanidade em busca de novos caminhos e novas soluções. Essa eu acho que é algo de novo que eu espero nesse ano que apenas se inicia. A sua vivência e atuação como professor aí nos Estados Unidos parece ter dado uma oportunidade ao senhor de presenciar um momento histórico para esse país onde o senhor vive. Esse país encerrou um período difícil com o governo e, aos trancos e barrancos, vai começar uma nova história. O ano de 2021 vai ser muito diferente por aí, professor? Eu acho que vai ser muito diferente. Estamos a apenas 19 dias para a inauguração do novo governo, do Joe Biden, que será dia 20 de janeiro, que é como inicia aqui, diferente no Brasil, que inicia dia 1º, aqui nos Estados Unidos inicia dia 20. É uma tradição que já vem desde a época da independência deles. E eu acho que muda. Eu acho que muda, mas não tanto. E aí eu vou diferenciar aqui, tentar ser bem simples, né? Eu passei esse semestre, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina no Departamento de Ciências Políticas aqui da universidade como aluno sobre a política americana, tentando entender de forma mais técnica a política aqui e os elementos e os partidos, né? São dois grandes partidos, republicanos e democratas. Os democratas, que é o partido do Biden, eles sempre foram um partido, não sempre, melhor dizendo, desde a Segunda Guerra Mundial, que mudou muito, na Segunda Guerra Mundial para cá, ele foi um partido que se tornou o partido das minorias. É o partido das causas afro-americanas, partido das causas dos imigrantes, o partido que é mais sensível às minorias do ponto de vista da política interna dos Estados Unidos. E que isso vai mudar. A política interna nos Estados Unidos vai mudar bastante de um partido, os republicanos, que é um partido mais alinhado com os interesses de negócio das grandes companhias, das grandes empresas, e que é mais que não vê muito bom um estado de bem-estar social, né? Ele não é um político, um partido de estado mínimo, e que você favoreça grandes empresas, e eles acreditam que favorecendo as grandes empresas vai gerar mais emprego, e isso faz o país desenvolver. E assim não vê com muito bons olhos essas políticas de assistência social às populações marginalizadas. Os democratas é um pouco oposto disso. Do ponto de vista, eles veem com as políticas sociais, o estado de bem-estar social como algo importante, e isso vai mudar. Eu acho que isso vai afetar muito o dia a dia aqui nos Estados Unidos, sobretudo em relação às populações negras e às populações de imigrantes da América Latina, né, que são duas populações gigantescas aqui, e que o Partido Democrata tem um forte apoio delas, né? Os especialistas aqui dizem que se não fosse os votos dos negros em peso para o Joe Biden, ele não conseguiria ter ganhado a eleição. Então, acho que muda, e eu vejo com certo otimismo. Contudo, do ponto de vista da política internacional, a relação dos Estados Unidos com o resto do mundo, muda, mas não muda talvez no sentido que a gente gostaria que mudasse, um Estados Unidos mais solidário com o mundo. Vai mudar para voltar ao velho Estados Unidos que a gente sempre conheceu, os Estados Unidos da época do Obama. E se a gente gosta dos Estados Unidos um pouco como era na época do Obama, essa vai ser mais ou menos a linha que o Joe Biden vai seguir, um tipo Obama, administração Obama atualizada, porque você pode ver com as nomeações dele para o ministério. São praticamente todos oriundos da administração Obama. Então, o ministro de Relações Internacionais, o secretário de Estado, era da administração Obama, e ele tem toda essa visão dos Estados Unidos como o watchdog of the world, né, que olha o mundo, que protege o mundo. Então, vai voltar, mas dentro de uma diplomacia maior, né? O Trump não era diplomata, e agora o Biden é um diplomata, e vai voltar mais aliado à Europa, mais aliado às questões ambientais, sem dúvida. Isso vai mudar 360 graus, e isso vai impactar muito o Brasil, a questão ambiental. Então, acho que muda para um Estados Unidos mais diplomata,
mas diplomata nos Estados Unidos que a gente já conhecia antes do Trump. E, por fim, essa polarização que existe, eu acho que não muda muito, porque as eleições mostraram isso, né? Foi bem dividido. O Biden ganhou, mas não foi como se esperava, né? A devoção ao Trump e as linhas políticas, ele continuou muito forte e isso vai continuar ditando regras na política americana. O que acontece nos Estados Unidos, conforme o senhor já falou, de algum modo influencia os países do Ocidente e influencia o Brasil, como o senhor mesmo já lembrou. O que o senhor acha que pode impactar particularmente o nosso país depois das mudanças aí nos Estados Unidos? Olha, isso é uma questão muito importante e que a gente tem que estar atento. A relação da administração Trump com a administração Bolsonaro, ela era muito mais de afagos do ponto de vista do governante brasileiro que qualquer reação do governante americano. Do ponto de vista objetivo, pragmático, os Estados Unidos, nesses 4 anos da administração Trump, não fez nada que beneficiasse o Brasil, do ponto de vista diplomático e pragmático. Até uma coisa que poderia ter beneficiado o Brasil seria os Estados Unidos apoiar a entrada do Brasil na Organização Mundial do Comércio, na OEA. O Trump não apoiou a Argentina. Então, assim, do ponto de vista pragmático, não aconteceu nada. Do ponto de vista político, sim, porque aí o Bolsonaro foi nessa onda, né, que começou com o Trump, e isso deu um certo força para ele, e ele, né, é público, isso é fato, sempre elogiou e o Trump dizia que tinha uma amizade pessoal, poderia ser bom, mas do ponto de vista prático, é um consenso, não resultou em nada. Com a mudança por Joe Biden, vai mudar muito. Vai mudar muito e vai começar pela questão do meio ambiente. O Biden foi o único que nos debates aqui mencionou o Brasil. Ele mencionou uma vez num debate com o Trump que vai jogar pesado para a preservação da Amazônia e que não pode simplesmente entregar a Amazônia para os interesses das corporações e destruir a floresta. Então, eu acho que a pressão vai ser muito, muito grande contra o governo Bolsonaro, e aí vai depender de como o governo Bolsonaro vai reagir. Eu acho, é difícil prever como o governo Bolsonaro reage, porque é um governo que não foge dos padrões tradicionais da política nacional e internacional, então é difícil prever, mas vai ter uma reação forte, eu creio, do Bolsonaro, porque já apontou para isso. Ele acha que certamente vai dar um impacto na campanha de reeleição dele. Então, a questão da Amazônia vai ser o grande problema. Como vai ser essa pressão que a administração Biden vai fazer? Eu acho que vai ser por meio da diplomacia. Eu acho que o Biden não vai fazer pressão, acho que a gente não precisa ficar nenhum tipo preocupado com questão de envolvimentos de guerra ou sanções econômicas a princípio, não, porque a administração Biden vai ser bem diplomata e vai fazer uma pressão do ponto de vista da diplomacia. Meu medo é que a diplomacia brasileira, que historicamente, desde o Graça Aranha, que ajudou a fundar a ONU e tudo mais, é uma diplomacia que é muito elogiada no mundo. A gente demorou 100 anos para construir uma tradição diplomática, que é de carreira, não é nomeação política, né? Para passar um diplomata no Brasil é um dos exames mais difíceis que tem no Instituto Rio Branco, né? Então, assim, mas em 2 anos parece que tudo isso desapareceu. E aí mudou dessa tendência pragmática de fazer acordos bilaterais para essa questão ideológica contra o globalismo, todas essas questões que a gente já está cansado de ouvir, e que se a diplomacia brasileira não mudar dessa questão ideológica para uma questão mais pragmática, que deve ser para o interesse dos países, isso vai afetar muito o Brasil, e eu acho que aí o ano de 2021, do ponto de vista econômico, ainda pode ser pior para o Brasil do que a 2020, mesmo com a pandemia acabando, por causa de sanções e de acordos que o Brasil tem com os Estados Unidos, que os Estados Unidos vai pular fora, se o Brasil não se comprometer a preservar a Amazônia. Né? E se isso acontecer, vai ser muito ruim para o Brasil.
do ponto de vista econômico. Eu acho que 2021, eu acho que vai ser muito difícil economicamente para o Brasil, por conta da administração Biden, com pressões que vai ter do ponto de vista econômico para que o Brasil adira ao Acordo de Paris sobre o meio ambiente e que faça política de preservação da Amazônia. Professor, quem está acompanhando a nossa entrevista está vendo que o senhor, de vez em quando se mexe um pouquinho, mostra um cartaz atrás do senhor. Ele é o motivo da minha pergunta. Um outro fenômeno marcante de 2020 que pede muitas providências em 2021, o racismo. O racismo que insiste em humilhar e diminuir a vida de tanta gente aqui no Brasil e no mundo inteiro. Como é que o senhor imagina o futuro dessa questão? Para Rafael, essa questão é essencial, sempre foi, agora mais do que nunca. Tem um sinal aqui, né, Black Lives Matter, vidas negras importam. Eu apoiei, cheguei em muitos protestos aqui nos Estados Unidos. Na cidade onde é que eu moro, aconteceu muita coisa triste em relação a isso, e acontece, né? A questão é que agora, não é que aconteceu somente agora, tem acontecido sistematicamente por anos e anos e anos e anos, e nunca terminou. Agora que eu acho que com a mídia social ficou fácil de mostrar isso para o mundo. O racismo é a nossa praga. Eu falo nossa porque é uma praga aqui dos Estados Unidos e é uma praga aí no Brasil também. É uma praga tão grande, se não maior, que a praga da pandemia. Porque ela destrói lá, tem destruído vidas por séculos e continua. O racismo tem que ser combatido, o racismo estrutural, não é simplesmente o racismo de uma pessoa de cor branca que não gosta de uma pessoa de cor negra, é muito mais do que isso, é o racismo que separa, que seleciona, que exclui, que não deixa os negros e os morenos, né, os pardos, como diz no Brasil, a competirem ou terem as mesmas oportunidades que uma pessoa de cor branca. Isso sistematicamente acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui, a consciência daqui é diferente da do Brasil. O racismo daqui não é o racismo que é no Brasil. Porém, os dois países têm racismo, porque a história dos países são diferentes, né? Então, é muito difícil aqui, em poucos minutos, eu analisar as diferenças, mas numa linha geral, só dizer que os dois países têm, mas não é a mesma coisa. E a maneira de resolver o problema não é simplesmente copiar um país do outro. Cada país tem que achar o seu caminho de resolver isso. Mas para cada país achar esse caminho, a população toda, de todas as pessoas de todas as cores, tem que abraçar isso. Falar, vamos resolver, vamos enfrentar, dor que doer. Mas temos que enfrentar. Isso começa com uma consciência de reconhecer que o problema existe e reconhecer que se eu sou branco, eu tenho sido beneficiado e se eu não sou branco, eu tenho sido excluído. Reconhecer isso. E eu falo isso, eu faço a meia-culpa aqui na minha própria história de vida. Até o dia que eu saí do Brasil para estudar o doutorado, eu sempre achava que no Brasil o maior problema brasileiro não estava ligado ao racismo, mas sim o classicismo, né? Ricos e pobres, desigualdade social por classe. E uma tese, né, que a gente acreditou, que vem lá do Chico Buarque, do Homem Cordial, de que o Neldaci Ribeiro, a miscigenação das raças, a gente misturou tudo, e aí o problema ficou mais social, entre ricos e pobres, e o racismo seria parte disso. Eu acreditei nisso por muitos anos. Viajando pelo mundo e conhecendo o racismo aqui, é aquela coisa, né? Quando a gente sai de fora de casa, a gente começa a perceber melhor a própria, né? Quando a gente está dentro da água, nem um peixe nem sabe que algo existe, né? Quando a gente sai da água, algo existe. E aí eu comecei, a partir disso, ler mais, estudar mais sobre a própria história do Brasil. E o racismo no Brasil é tão grande quanto nos Estados Unidos. Diferente, mas é. E que o classicismo, que tem no Brasil também, e é uma praga, é misturado. Né? Não é uma coisa, tem um problema de
a desigualdade social e racismo. Não, tá misturado as duas coisas, o que torna a situação ainda mais complexa de entender. E ficou muito explícito nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, especialmente, com essa polarização e com líderes que explicitamente, como aqui nos Estados Unidos, que com falas racistas, sobretudo falas de defesa da supremacia branca, e grupos que defendem isso aqui nos Estados Unidos e no Brasil perderam a vergonha de dizerem que eles defendem isso. Ficou explícito, né? Eu defendo a supremacia branca, negro é inferior, morena é inferior. Então, isso que, por exemplo, esses grupos que sempre existiram, mas que estavam meio que escondidos, com líderes falando isso, deu oportunidade para eles saírem e não ter vergonha mais. E a polarização ajudou. Se, por um lado, isso criou muitos problemas e tragédias que a gente vê todos os dias, por outro, e aí vem a questão da esperança, nos deu consciência do problema. E eu acho que tudo começa por aí. A gente está tomando mais consciência do problema. E aí, isso é importante. Todos ter consciência do problema. Quando o movimento Black Lives Matter começou nos Estados Unidos, foi na administração Obama, antes do Trump, 2016, 2017. Era um movimento só de negros. E os brancos não queriam se envolver muito aqui nos Estados Unidos com isso. Mas lá começou essa consciência que hoje todo mundo está envolvido, todo mundo que reconhece o problema. Não, Black Lives Matter não é um movimento mais dos negros, mas é um movimento do povo contra o racismo, que é predominante contra a população negra aqui. Isso é a consciência, expandiu. E eu acredito que é daí. O resultado disso foi a escolha de Joe Biden para ser a vice-presidente ser uma negra. Eu acredito que se não fosse a força desse movimento, desse discurso, o Biden talvez não teria escolhido uma negra para fazer parte do seu time. E a força disso é o tanto de representantes negros que estão sendo nomeados por seu ministério. E mulheres, sobretudo. Né? E para encerrar, eu acho não, isso é fato, quem está liderando isso e o futuro que me dá muita esperança são as mulheres. Eu acho que está no momento de nós, padre, homens, sair do protagonismo e deixar as mulheres liderar. Porque o movimento negro, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, hoje é liderado pelas mulheres negras. E elas têm provado que são corajosas, inteligentes e capazes de criar essa consciência em todos nós para que possamos nos unir contra essa praga. Da mesma maneira que temos que nos unir contra a praga do coronavírus, temos que unir contra a praga do racismo se queremos, de fato, uma sociedade que dá oportunidade para todos da mesma maneira. Professor, o senhor talvez se lembre que encerramos as nossas conversas aqui trazendo uma citação para um breve comentário do nosso convidado. Hoje, nesse primeiro dia de 2021, trouxemos para o senhor uma frase forte de Horácio, poeta lírico e filósofo romano. Abre aspas. Quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha casa está em perigo. Fecha aspas. Quando eu escuto essa frase, o que vem na minha cabeça é solidariedade. É solidariedade, mas no sentido, e aqui, me perdoa, no sentido que o Papa, agora Santo João Paulo II, dizia: solidariedade como uma virtude social, não apenas um sentimento. Aí eu estou triste porque você está sofrendo. Ótimo. Mas solidariedade como um princípio que nos ajuda a ir até o outro que sofre, a casa pegando fogo, e fazer algo. Solidariedade como um princípio social que nos ajuda a estruturar a sociedade de uma maneira que a gente é solidário, tem estruturas que permitam que nós sejamos solidários um com o outro. Eu acho que
Essa frase do Horácio me lembra essa solidariedade pessoal e como uma virtude social, que ajuda a gente a criar estruturas de inclusão e combater as estruturas que existem no momento, que são estruturas que criam exclusão. Solidariedade para incluir e ajudar o outro, que infelizmente está vendo sua estrutura social ruir com a casa pegando fogo. Um feliz e abençoado ano novo para o senhor, para a sua família e obrigado pela presença aqui no programa, professor. Obrigado, Padre Rafael. Obrigado mais uma vez pelo convite. Feliz ano novo para o senhor e para todos que nos assistem. Um grande abraço. Obrigado e um abraço. A gente faz um breve intervalo e depois voltamos para conversar com o senador Flávio Arnes. Até já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório Especial de Ano Novo e agora, nesta segunda parte, vamos conversar com o senador Flávio Arnes. Ele é professor, formado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1972 e em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele concluiu em 1979 o mestrado em Letras pela mesma universidade e obteve em 1980 o título de PhD em Linguística, tendo como área de concentração Linguagem e Comportamento. Este título ele obteve pela Universidade de Northwestern, no estado do Illinois, nos Estados Unidos. Nas eleições de outubro de 2018, foi eleito para uma das duas vagas em disputa de senador pelo Paraná. No Senado, ele foi eleito vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Senador, o senhor é muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra falar com o senhor. Quero iniciar perguntando a mesma coisa que perguntei na primeira parte do programa ao nosso convidado, um professor de teologia que leciona nos Estados Unidos. O ano de 2020 foi duro, doloroso, triste e parecia não ter fim, mas acabou. O que o senhor acha que significou este ano, senador? Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, o senhor, Padre Rafael Vieira. É uma alegria estarmos conversando, dialogando. Também a todos, da TV Pai Eterno, todos e todas que nos acompanham, e sempre ficar à disposição para o diálogo, para o entendimento, para a busca de soluções, para aquilo que uma boa política deve fornecer para a população. Eu quero dizer que o ano de 2020 foi muito difícil para o Brasil e para a humanidade. Muitas mortes, sofrimento de muitas famílias, saúde de tantas pessoas com dificuldades, desafios técnicos de conhecimento do novo coronavírus. Agora, felizmente, todos os médicos, enfermeiros e sociedade já têm uma visão bem melhor sobre isto tudo. Muitas dificuldades. E dentro destas dificuldades, vimos também bastante solidariedade. Pessoas procurando auxiliar famílias, amigos, parentes, consciência sobre os cuidados a serem tomados, afastamento social, uso de máscaras, álcool gel, e lições que nós temos que transformar em realidade agora. Por exemplo, a dificuldade de se ter o cadastro de pessoas que devam ter acesso a auxílios emergenciais ou a programas de assistência social. Isso tem que ser organizado.
uma estruturação na área da saúde. Muitas pessoas, conforme o povo fala, batendo cabeça. E isto não pode acontecer numa área tão essencial como a saúde. A ausência de programas de educação mais fortes para a população, como, por exemplo, a internet na escola, porque a gente viu que as aulas foram suspensas e as pessoas teriam que ter acesso aos conteúdos, e praticamente 33% das nossas escolas não têm qualquer tecnologia para a internet. A ausência de programas melhores para atender às necessidades de micro, pequenos e médios empresários. Então, estas lições têm que servir como guia, como objetivo, para que nós possamos, no ano que vem, tornar isto políticas públicas permanentes. É um desafio para todos nós. A pandemia continua neste ano que começa, mesmo com todas as novidades sobre imunização. O senhor acha que os governantes do Brasil têm demonstrado saber encaminhar essa nova fase da pandemia do novo coronavírus, senador? Vamos iniciar o ano de 2021 ainda com a pandemia. E os efeitos da pandemia devem se prolongar no decorrer do ano. E os cuidados que a população tem que tomar, eu penso, inclusive, que vão continuar para o resto da vida. Muitas pessoas vão se acostumar a manter um certo isolamento necessário na área da saúde, higienizar as mãos, lavar, né, não necessariamente com a intensidade, né, com que é feito hoje, né, eventualmente, em algumas circunstâncias, usar máscaras também. Mas eu diria que o problema principal que o Brasil enfrentou foi a falta de articulação, de coordenação das nossas autoridades. Cito alguns exemplos no meu ponto de vista. A troca de ministros durante a pandemia. Isso afetou em muito os encaminhamentos. A falta de cumprimento pelas autoridades máximas do nosso país das medidas que deveriam ser adotadas. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento social. Isso aconteceu com o presidente da República, com o diretor-geral da Anvisa, que estava em aglomerações, sem o uso de máscaras, do próprio ministro, e isso ainda continua acontecendo hoje em dia. A gente sempre tem que pensar, né, Padre Rafael, e as pessoas que nos acompanham, né, de que o exemplo sempre tem que vir de cima, sempre de cima. A população olha para os nossos dirigentes, pode ser para o prefeito, para o vereador, para o presidente, e eles têm que dar o exemplo em primeiro lugar. Nós, senadores, também temos que dar o exemplo. Então, o exemplo tem que vir de cima. Muitas dificuldades, muitos problemas, muita falta de articulação, e isso afetou, eu diria, em muito, né, os resultados que poderiam ser muito melhores, muito mais tranquilos, dialogados, conversados, porque uma pandemia já traz insegurança, problemas, né, e ainda mais as autoridades não se entendendo, piora tudo. Então, a lição é dizer, olha, vamos nos entender, vamos dialogar, vamos puxar a corda todos para o mesmo lado. O senhor tem uma biografia marcada pelo compromisso com a educação e, particularmente, com a educação para pessoas com deficiência. Qual é o 2021 que o senhor vislumbra para essa realidade da educação brasileira? Sabe, Padre Rafael, eu sou professor, sempre fui professor, sou formado em Direito também, mas sempre dei aulas na educação básica e no ensino superior. Minha esposa é professora aposentada, meu pai já falecido foi professor a vida toda, então sempre discutimos educação lá em casa. Eu já fui secretário de Educação, inclusive do Paraná. E a gente sempre diz o seguinte, educação é tudo que o Brasil precisa.
né? Educação. Queremos sair da crise econômica pela educação. Queremos melhorar a condição de vida do povo pela educação, com apoio de outras políticas públicas, da saúde, do trabalho, da cultura, do esporte, da assistência, das chances, das oportunidades. A população do Brasil, metade dela não tem educação básica completa, ou seja, não tem o ensino médio, né, completo. 40 milhões de pessoas no Brasil com mais de 25 anos de idade têm o ensino fundamental até o 9º ano. Cerca de 11 milhões são analfabetas e outras 11 milhões, mais ou menos, de pessoas se alfabetizaram meio que por conta própria. Então nós temos que dar todo esforço possível, toda ajuda possível, né, para a educação, desde a creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, né, educação de jovens e adultos, para os que querem estudar e não estudaram na idade própria, educação para o trabalho, faculdade, universidade e pós-graduação. Aí o Brasil vai ser um país desenvolvido, né? É a necessidade do nosso país. E para 2021, a principal notícia é que o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, foi aprovado no Congresso Nacional. Desculpe, eu até tive a oportunidade, Padre Rafael, de relatar a emenda constitucional no Senado, aprovada por consenso. E nesse final de ano está sendo aprovada a regulamentação do Fundeb. Então, isto é muito importante, né? É a maior política pública de diminuição das diferenças. Nenhuma criança no Brasil recebe menos do que um determinado valor. Se não fosse o Fundeb, haveria crianças que receberiam R$500 por ano e outras que receberiam R$20 mil por ano. Assim, nenhuma delas recebe menos hoje do que R$3.700. O valor do Fundeb para o ano que vem diminuiu para R$3.300. Eu, pessoalmente, acho isso um equívoco, né, do ministro da Economia, porque nós não podemos diminuir recursos em educação, ainda mais depois de uma pandemia. A gente tem que aumentar, mas há uma esperança, né, de que a sociedade toda, todos nós juntos, possamos trabalhar nesse sentido e fazer da educação o motor, né, para que o Brasil se transforme socialmente e economicamente. Senador, no cenário internacional, qual a visão que o senhor tem sobre o que tem acontecido nos últimos tempos? Neste ano novo, o senhor acha que há cuidados a serem tomados pelas autoridades brasileiras em relação à nossa imagem como nação, como país no exterior? É uma pergunta sempre interessante, Padre Rafael. E o Brasil no mundo? Nós tivemos também, além das dificuldades internas, muitas dificuldades no mundo, né? Dessa falta de diálogo, de entendimento, a soberba, a pessoa se achar autossuficiente, não levar em conta outras situações, e o mundo anda muito dividido. Então, essa necessidade, né, de conversarmos, de buscarmos consensos, né, de puxarmos a corda para o mesmo lado, mesmo na família, né? Isso só acontece a gente escutando, discutindo, levando em conta a opinião das outras pessoas. E a imagem do Brasil no exterior não é boa, em muitos sentidos. Todas essas discussões que a gente vem fazendo sobre vacinação, essa politização das vacinas, isso pega muito mal lá fora. Os episódios de racismo aqui dentro do Brasil repercutem no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, se nós pensarmos no meio ambiente, também houve muitos problemas com o meio ambiente. Na área de relações exteriores, também muita dificuldade. Eu até diria que sempre o exemplo tem que vir de cima, como já foi reforçado antes.
Então, o presidente da República e as autoridades de nosso país têm que sempre ter uma postura de paz, uma postura de diálogo, uma postura de valorizar a opinião da outra pessoa, né? E ver assim, os compromissos, né, para a nossa casa comum, como o Papa Francisco se refere ao planeta Terra, né? Vamos cuidar, vamos ver, né? Os povos hoje estão ligados, né, seja pelo meio ambiente, pelo trabalho, pelo comércio, mas principalmente por uma construção de um planeta de justiça para todos. Não posso encerrar a nossa conversa sem pedir uma palavra do senhor sobre seus tios, tão queridos pela igreja e pelo povo brasileiro. O que a pessoa e o testemunho de Dom Paulo Evaristo Arnes e Dona Zilda Arnes têm como mensagem para nos revigorar neste ano novo, senador? Sabe, Padre Rafael, que a gente se referia ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes como tio Dom Paulo, irmão do meu pai, né, 13 irmãos, né, e ele era um deles. E com muitos exemplos que devem ser seguidos. Um dos maiores, eu diria, a organização do povo. Ele sempre enfatizava, olha, não existe força mais poderosa do que o povo organizado. Basta dizer que ele próprio vendeu o Palácio Episcopal em São Paulo e empregou todo o recurso advindo da venda para a organização das comunidades eclesiais de base. Isso foi uma mudança impressionante no sentido do povo saber o que quer. Povo organizado, não é enganado, tem objetivos claros, dialoga, negocia, né, faz políticas públicas. Então, tio Dom Paulo, né, eu diria para todos e todas que nos acompanham, foi maravilhoso. E ele usava duas palavras importantes: coragem. Sempre dizia para a gente: coragem, Flávio, coragem. Isso é importante, temos que ter coragem, né, para que, inclusive, possamos mudar, atuar contra a corrente, né, como o Papa Francisco coloca. E a outra palavra, esperança. Temos que ter esperança em todas as coisas. E a tia Zilda, que morreu no terremoto do Haiti, eu inclusive estive no Haiti no dia seguinte para ajudar a trazer o corpo da tia Zilda para o Brasil, mas eu quero dizer que em 1983, lá em Florestópolis, no Paraná, no início da Pastoral da Criança, eu fui lá com a tia Zilda, porque a tia Zilda e eu nos relacionávamos muito bem, tia e sobrinho, e era a tia que cuidava de mim quando era nenê, bebê, criança, que era uma das minhas tias preferidas. E ela fez um trabalho espetacular. Ela sempre dizia: o que seria da pastoral não fosse esse povo todo de voluntários. E, inclusive, quando fizemos a lei do Dia Nacional da Pastoral, ela escolheu o Dia do Voluntário para ser o Dia Nacional da Pastoral da Criança. Ainda atendendo, imagine, 37 anos, acompanhando, né, 1 milhão, vamos dizer, como médio, 1,5 milhão às vezes, um pouco menos, pouco mais, de crianças por ano. Foram milhões, dezenas de milhões de crianças, hoje adultos, né, saudáveis, acompanhados no Brasil. E ela também foi uma tia maravilhosa, irmã do meu pai era Oswaldo, irmã de Dom Paulo, né, e ela sempre terminava as falas dela dizendo: fé em Deus e pé na tábua. Vamos acreditar, gente, mas vamos trabalhar também, né, Padre Rafael? Eu acho que a gente tem que mandar esta mensagem para o povo e para os dirigentes e para toda a sociedade o tempo todo. Senador, nós sempre encerramos nossas conversas aqui no programa com uma citação e pedindo um breve comentário do convidado. Trazemos para o senhor uma palavra de Charles Bukowski,
poeta, contista e romantista norte-americano nascido na Alemanha. Abre aspas. Não há nada que ensine mais do que se reorganizar depois do fracasso e seguir em frente. Fecha aspas. Sabe, Padre Rafael, que eu sou da educação, sou professor e uma das coisas mais importantes na educação é a gente sempre dizer, refletir a prática pedagógica. A gente dá uma aula e durante a aula a gente olha um aluno que não aprendeu e diz o que eu tenho que mudar para que este aluno aprenda. Ou, chegando no final de um semestre, vamos ver o que deu certo, o que deu errado. Quer dizer, refletir a prática pedagógica. As famílias fazem isso também, mas estão dialogando, conversando com os filhos, e a mãe e o pai sabem perfeitamente quando um argumento dá certo ou não, né? Às vezes tem que mudar o argumento, porque o filho reage de um jeito, a filha de outro, né? Então tem que ver tudo isso. E o pensamento, também colocado, é no sentido do fracasso. Mas eu diria que o fracasso e o sucesso devem ser, ou a nossa prática, o nosso trabalho diário, devem sempre ser oportunidades para a gente se reorganizar, pensar, refletir naquilo que aconteceu e seguir em frente, sempre em frente. A gente é responsável por tudo aquilo que vai acontecer. O nosso futuro começa neste momento. Nós somos responsáveis. E o passado vai nos dar muitas indicações de como que esta caminhada para o futuro deve acontecer. Então, seja no sucesso ou no fracasso, essa reflexão sempre deve acontecer. Muito obrigado pela presença do senhor. Um feliz e abençoado ano novo para o senhor, senador, e para a sua família. Do mesmo modo como nós fizemos no programa especial de Natal, hoje também temos uma surpresa. Para concluir o programa de hoje, eu vou conversar com uma pessoa especial. Até já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta para concluir o nosso programa especial de Ano Novo e hoje, dia 1º de janeiro, nós imaginamos que precisaríamos de novo conversar com uma criança. Só que agora, uma menina, uma linda menina. Nós vamos conversar com a Micaela Lobo. Ela é filha de nossa apresentadora Vanessa Lobo. Micaela, querida, muito obrigado pela sua presença aqui. Fale um pouquinho de você. Fale um pouquinho de como você estuda, o que você estuda e como é a sua família. Obrigada, Padre Rafael. Eu estou muito honrada de estar aqui, muito feliz também. Então, meu nome é Micaela Lobo Eleutério, eu tenho 10 anos. Eu moro aqui junto com meu pai, Ariano Eleutério, minha mãe, Vanessa Lobo. E eu tenho um irmãozinho, o nome dele é João Vitor e ele tem 8 anos. Ele é mais novo do que eu. Também moro aqui junto com a minha avó materna, a Jane. Aqui a gente é uma família muito unida, gosta de passear, muito feliz. Eu amo essa família, a casa que a gente tem. E eu sempre agradeço a Deus por essa família linda. Além das matérias que a gente estuda na escola, matemática, história, geografia e português, eu também estudo educação religiosa, aprendendo sobre a vida dos santos, o catecismo do Papa Pio X. E eu também gosto muito de ler. Eu estou agora lendo a coleção As Crônicas de Nárnia, que eu estou achando muito legal. Eu já li O Sobrinho do Mago, O Leão, o Feiticeiro Guarda-Roupa
E agora eu tô lendo O Menino e Seu Cavalo. O que você gostaria que mudasse nesse ano que está começando? Então, Padre Rafael, eu gostaria que mudasse essa pandemia primeiramente, que as crianças sentem muita saudade, que a gente possa voltar a estudar nas escolas, que a gente possa voltar a ir à igreja sem máscara, os lugares tudo sem máscara, sem ter que medir a temperatura e passar álcool em gel. E que a gente também possa voltar a fazer esporte com os amigos, poder se encontrar, que é muito feliz, as pessoas ficam muito felizes com isso. Bom, agora que você falou o que gostaria que mudasse, eu queria que você falasse sobre o que você quer que não mude no ano novo. Gostaria que não mudasse a nossa fé em Deus, a nossa coragem e perseverança no amor dele, e que também não mudasse a nossa união em família e a nossa amizade, que tudo isso é muito importante para mim. Com a amizade com meus amiguinhos também é muito importante. Micaela, deve ter muitas crianças vendo você agora. Qual o recado que você deixa para elas? Então, crianças, vamos nos unir para a gente rezar, para essa pandemia acabar logo, a gente poder ir no parque, poder viajar, poder encontrar com os amigos, que isso é muito bom, não é verdade? E também nunca desistam dos seus sonhos, porque eles são muito importantes para vocês. Beijo! Micaela, um feliz ano novo para você, querida, e para sua família. Para você também, Padre Rafael, muito obrigada pelo convite. E aqui, ó, você tá bem aqui no meu coração. Beijo! Um beijo! O nosso programa especial de Ano Novo foi excelente, tivemos oportunidade de ouvir muitas coisas importantes. E agora tivemos essa possibilidade de ver uma criança se manifestar sobre o ano que começa. Eu agradeço a vocês todos pela companhia nesse ano que terminou. Espero continuar junto com vocês. Muito obrigado e até a próxima.